Bom, então a gente já, não sei se vocês já viram a definição do que é um ácido e o que é uma base. Então, dependendo do conceito, você pode ter definição de Arrhenius ou de Lewis, que são diferentes, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente vai considerar? Que esses ácidos e esses bases, e essas bases, para o que nos interessa aqui, no que tange soluções tampão, a gente vai considerar que estão sempre dentro de soluções aquosas. Então, vamos lembrar que, se a gente tiver H2O, a gente pode ter uma dissociação desse H2O em H+, mais OH-. Agora, como isso está dentro de uma solução aquosa, ou seja, esse H+, esse OH- estão dentro da água, porque é a própria água que dissocia, então você pode ter uma associação desse H+, com H2O. Isso aqui vai formar um íon chamado hidrônio, que é H3O+. Até aí vocês já viram isso? Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, que 2H2O vai se dissociar em um H3O+, mais um OH-. Agora, essa reação, como vocês podem ver aqui, ela é reversível, ou seja, ela não ocorre apenas em uma direção. Então, da mesma forma que você tem H2O formando H3O+, e OH-, você tem alguns OH- se juntando com H3O+, que estão lá, e voltando para a água. O importante a gente perceber, para a gente ver como é que funciona uma solução tampão, é que, como isso está em equilíbrio, eu tenho como medir estatisticamente qual que é a velocidade dessa reação, ou seja, qual proporção de H3O+ para OH- eu vou ter em relação ao total de água que eu tenho. Isso aqui é uma constante. Então, significa que a velocidade de qualquer reação, se eu tiver... Vamos acertar a cor aqui para ficar bonito. Se eu tiver determinados substratos numa reação que estão em equilíbrio, eles vão dar os determinados produtos, eu posso medir uma constante que vai dizer qual que é a relação entre a concentração de substratos e concentração de produtos, qual que é a velocidade de transformação de substrato em produto e de produto voltando para substrato. Isso aqui eu represento com o K, certo? Que é de constante. Então, K, como é que eu vou definir isso? É a concentração de produtos dividido pela concentração de substratos. Quanto mais voltado para esse lado tiver a reação, o meu K vai ser maior ou menor? Ou seja, se eu tenho muito produto formando a partir do substrato, então eu vou ter um número maior dividido por um número menor, então o K vai ser maior. Quanto menor o meu K, mais a reação vai tender para esse lado. Bom, no caso, se a gente aplicar K para essa reação, K, que a gente pode dar um nome especial de KW, sendo que W a gente pode considerar que é nome em inglês para água, water, então KW vai ser igual a concentração de H+, que são os produtos, multiplicado por OH-, H+ e OH- é H2O, não é? E eu divido isso pela concentração de H2O que está presente na água. Agora, isso pode parecer meio incongruente, porque
H2O presente dissolvido em água, ele é o próprio solvente, concordam comigo? Então, vocês concordam que essa concentração aqui ela é negligenciável? Então, para essa reação do KW, a gente tem uma relação especial que a gente pode ignorar esse denominador, certo? Essa concentração de H2O, porque é tudo na água, com a concentração da água na água. Então, a gente pode considerar que KW igual a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-. Vocês já viram esse KW? Então, quem sabe qual é esse valor? Oi? É 14 ou 10 a menos 14, 10 a... Certo, então a gente vai ter que esse KW vai ser igual a 10 elevado a menos 7, multiplicado por 10 elevado a menos 7, que é igual a 10 elevado a menos 14. Bom, e então, portanto, o que vocês sabem de pH? O que seria considerado o... Vocês viram que pH é igual menos log base 10 da concentração de H+. Então, se eu tenho que a concentração de H+ em água pura é 10 elevado a menos 7, cada água é igual a menos log 10 de 10 a menos 7, que é igual a menos 7, que é igual a 7. Por isso que a gente tem neutralidade da água. Quando a gente diz que alguma coisa é neutra, é o pH da água, ou seja, a concentração de H+ na água, que é igual a 7. Sim? Agora, o que acontece se eu adicionar a essa água uma molécula que se dissocia de tal forma a aumentar essa concentração de H+? Como, por exemplo, se eu colocar HCl em água. HCl, alguém sabe essa molécula HCl pura, se eu tiver um vidro de 100% de HCl, o que é? É um sólido, líquido ou é um gás? É um gás, né? Agora, se eu conseguir borbulhar esse gás em água, eu vou ter que, essa ligação de H com Cl, ela pode ser considerada iônica. Então, eu tenho uma dissociação desse HCl em H+ e Cl-. Então, ele é solúvel em água, esse HCl. Se eu borbulhar uma certa quantidade de HCl em água, eu vou ter uma reação mais ou menos assim. Mais Cl menos, ambos aquosos, né? Ou seja, isso só acontece quando esse HCl está dissolvido na água, na presença de água. Se eu tiver um vídeo de gás HCl, o HCl está inteirinho lá. Tem um pouquinho que volta aqui para trás, que ressocia? Tem, só que essa quantidade é tão pequena que a gente normalmente ignora. Então a gente diz que essa molécula aqui, HCl, ela se comporta como um ácido forte. Qual que vai ser a consequência disso? Eu estou colocando mais dessa molécula aqui dentro, né? Porque está dissociando em H+, mais Cl-. Então, o pH da água, ou da solução de HCl, ele vai abaixar muito, porque eu vou ter uma concentração muito alta de H+, porque eu estou colocando a ação, ele se dissocia totalmente. Então, esse ácido é forte. Então, eu poderia perguntar para vocês, qual que seria o pH de uma solução de HCl, ou seja, de ácido clorídrico, a 0,2 molar? Qual que seria esse pH? Vocês saberiam fazer isso?
Como é que a gente chega nessa conclusão? Ora, se eu tenho 0,2 molar, é 0,2 mol por litro, sim? Agora, como essa dissociação de HCl em H+, mais Cl-, ela é completa, eu tenho que o mesmo número de mols que eu tenho aqui, eu vou ter aqui e aqui, sim? Então, se eu coloquei 0,2 mol por litro e 100% se dissociou, qual que vai ser a minha molaridade de H+? Ou seja, qual que vai ser a concentração de H+? Então, eu vou ter aqui que a minha concentração de H+ é igual a 0,2 mol por litro. Portanto, qual que é o meu pH? pH é igual a menos log base 10 da concentração de H+, que é igual a menos log base 10 de 0,2. E isso daqui, se vocês fizerem, a gente vai chegar ao pH. Deixa eu fazer na calculadora aqui. 0,2. Tiro o log disso, dá... Meu pH vai ser igual a 0,698, que é igual a aproximadamente 0,7. Certo? Então, um pH de 0,7. Veja, um pH extremamente ácido. Agora, o que mais a gente considera como ácido forte? O que mais seria ácido forte? Então, me deem outros exemplos de coisas que se dissociam totalmente em H+, e o ânion. A gente deu exemplo aqui de HCl. O que mais? Oi? Ácido fosfórico, que é H3PO4. No caso aqui, quando eu tiver uma dissociação completa, o que eu vou ter? 3H+, mais PO4, 3 menos, eventualmente. A gente vai ver mais para frente um pouco que ácido fosfórico ele vai soltar cada um desses 3 prótons devagarzinho. Só que, se eu tiver aqui outros exemplos aqui do nítrico, né? HNO3. Que eu vou ter H+, mais NO3-. Então, a mesma concentração que eu colocar de HNO3, eu vou ter a minha concentração de H+. Então, fica fácil de calcular o pH. Sim? H2SO4, assim também. Agora, por que isso acontece com todos os ácidos? Por que essa molécula aqui, HNO3, ela consegue soltar esse próton? Isso acontece, as características aqui do átomo são o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. No caso, para eu ter um ácido que vai gerar um próton, a parte positiva da molécula, ela precisa ser isso daqui, esse H. Sim? Agora, esse H, se eu tiver ele ligado a alguma coisa aqui dessa região, aqui da tabela periódica, essa região aqui, ela é eletronegativa. Quanto mais eletronegatividade eu tenho ligado ao H+, mais fácil vai ser a característica do ácido soltar esse próton. Então, vê aqui essa característica, que aqui você tem um H+, e
essa parte aqui é mais eletronegativa, se ela é mais eletronegativa, ela tende a segurar mais os elétrons e, portanto, os ácidos mais fortes são os que estão conjugados aqui, quando a parte negativa está mais ou menos aqui, e o H+ está aqui desse lado. Então, geralmente você vê os ácidos fortes, H2SO4, então H2SO4, HCl, né, viu? HBr, ácido fosfórico, que tem o fosfato aqui, PO3, então tudo que está desse lado vai ser forte. Essa dissociação vai ser completa. Agora, se eu tiver como ânion, ou seja, a parte negativa da molécula, uma outra molécula que ao total seja menos eletronegativa, ou seja, eu vou ter uma característica que pode me dar um exemplo de ácido fraco, em que eu não tenho uma dissociação completa. Ácido carbônico, H2CO3, né? Quem pode me dar um outro exemplo de um ácido que é mais fraco ainda? Oi? Ácido acético. Então, por exemplo, vamos colocar ácido acético aqui, que é CH3, COOH. Isso em solução aquosa. Esse H3COOH puro, que é o ácido acético glacial, o que é? Sólido, líquido ou gasoso? Alguém já viu um vidro de ácido acético? Quando ele está absolutamente puro, a gente chama ele de glacial. Tá? Quando ele é puro, ele é líquido. O tamanho dessa molécula ela é líquida. Se eu fizer uma solução desse ácido acético, CH3COH, em água, ele vai dissociar para CH3COO- mais H+. Agora, é isso daqui que a gente vai considerar como sendo ácido. Por isso que é um ácido. Agora, você também tem algumas moléculas de CH3COO- juntando com H+, para voltar aqui para trás, porque essa dissociação ela não é completa. Então, isso aqui está em equilíbrio dinâmico. Certo? Qual que seria o K? Como é que eu poderia calcular o K dessa reação? Pelo mesmo princípio, eu pego um produto multiplicado pela concentração do outro produto dividido pela concentração do substrato. Então, a gente tem que isso daqui é a concentração de CH3COO- multiplicado por concentração de H+, dividido por CH3COOH. Esse K é uma constante. Sim? Como essa molécula é um ácido, a gente coloca, do mesmo jeito que a gente colocou um W para água, a gente pode colocar um A de ácido aqui. Então, essa constante é Ka. Constante é constante. O que influenciaria essa constante? Ela muda para essa molécula? O que pode mudar a velocidade dessa reação? Temperatura. Então, no caso, esse Ka, a gente leva em consideração que é a 25 graus centígrados. Certo? Então, isso aqui está padronizado a 25 graus centígrados. Eu posso olhar isso aqui numa tabela e, se eu olhar esse Ka numa tabela, eu posso chegar à concentração de H+? Eu posso, é só eu rearranjar essa reação. Sim? Então, por exemplo, como é que a gente faria então para calcular o pH? Vocês já fizeram isso antes de calcular o pH de 0,2 molar de ácido acético? Se eu der o pKa para vocês? Já chegaram a fazer isso? Não? Então vamos ver de novo aqui como é que a gente faz para calcular isso. Porque baseado nisso a gente vai entender o que é uma solução tampão e como é que a gente faz para calcular o que são soluções tampões. Então vamos ver como é que funciona normalmente. Então imaginem o seguinte, vamos pensar junto aqui.
Se eu disser para vocês que para o ácido acético, o pKa, se eu posso olhar no Wikipedia, por exemplo, é igual a 4,76. Agora, sempre que tiver P, o que significa? Que esse P é negativo log base 10 do negócio. Sim? Então, eu tenho que negativo log base 10 do Ka é igual a 4,76. Portanto, como é que eu posso expressar isso de uma outra forma? Eu tenho que 10 elevado à potência de 4,76 é igual ao Ka. Então, o meu Ka, que é o que eu preciso para calcular a concentração de H+, é igual a 10 elevado a 4,76. Isso daqui, 4,76, é um número meio chato de trabalhar. Então, a gente pode calcular isso aqui em notação científica. Então, é só a gente pegar 4,76, elevar a 10 a potência disso, e eu tenho que isso vai ser 10 elevado a 4,76 é igual a menos Ka, né? Esqueci de pôr o negativo aqui. Então, portanto, o Ka positivo, Ka é igual a 10 elevado a menos 4,76. Então, agora sim, podemos colocar 4,76 negativo e 10 elevado a isso dá 2,14 vezes 10 ao menos 5. Certo? Agora todo mundo concorda? Quanto que deu para vocês? Deixa eu fazer de uma outra forma. Ó, vê se deu isso aqui para vocês. 1,73, 74, né? Vezes 10 a menos 5. Sim? Certo. Então, esse daqui é o Ka. Então, se a gente tem que... Como é que a gente poderia rearranjar essa fórmula? Bom, imaginem a seguinte, tenho que o meu... Se eu tiver, eu vou falando em termos genéricos aqui, que o hidrogênio com uma base conjugada, A, que seria o ânion, ele vai dissociar aqui em H+, que é o que a gente quer saber, mais A menos, com uma constante de Ka. Sim? Agora, depois que isso entrar em equilíbrio, qual que vai ser a concentração de Ha, ou seja, do ácido não dissociado que a gente vai ter? É Ha menos uma quantidade X que eu não sei, mas vamos dizer que é X. Agora, a quantidade de H que dissociar do Ha
vai ser exatamente a quantidade que for gerada, não é? E, como é equimolar, o que vai sobrar é X aqui também, não é? Então, a minha concentração, o meu Ka, que a gente já definiu que antes é o H+, concentração de H+, multiplicado por concentração do A-, dividido pela concentração de HA. Se eu usar essas incertezas aqui, eu posso expressar isso daqui da seguinte forma: K vai ser igual a x vezes x, que é um número que eu não sei, ao quadrado, dividido por a concentração de HA, que eu sei, porque eu coloquei uma certa quantidade lá, menos essa mesma quantidade que eu não sei, sem ser ao quadrado, x. Sim? Então eu tenho essa relação. Isso daqui eu conheço, isso daqui eu conheço. Tem alguma forma algébrica de eu encontrar qual que é x? Então é só a gente rearranjar essa equação. Então eu tenho que vou escrever aqui de novo para a gente não confundir, que K é igual a x ao quadrado dividido por H menos x. Se eu quiser expressar isso daqui como sendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, vamos deixar de uma forma que eu deixe zero de um lado. Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por HA menos x. Então eu vou ter aqui HA menos x multiplicado por Ka é igual a x ao quadrado, sim? Se eu subtrair x ao quadrado dos dois lados, eu tenho que menos x ao quadrado mais igual a zero. Tá certo isso? Oi? Isso aqui eu posso expandir, sim? Então eu tenho que menos x ao quadrado mais HA Ka menos Kx igual a zero. Então eu já tenho que A e esse é o meu C igual a zero. A fórmula da solução quadrática que diz que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada
Sim, é só a gente substituir isso que a gente vai conseguir chegar qual que é o nosso x. Então vamos... O nosso b é Ka. Não é Ka o nosso b? Só que é menos b. Então menos menos b é Ka. Ka quadrado menos. Vamos ver quem é. O nosso A é menos 1. E o nosso C é HAK. HAK multiplicado por menos 1 é menos HA menos HA KA. Então eu posso simplificar isso aqui da seguinte forma: se ao invés de subtrair menos 4AC, eu somo 4HAK, sim? Então, isso aqui vira positiva. E... Epa, ficou muito grande. E isso aqui vai embora. Dividido por 2A, A é menos 1, dividido por menos 2. Bom, eu sei quanto que é o KA, não sei? Então, é só a gente calcular qual que é o X agora. Então, vamos dar um tempinho para fazer isso. Então tá, gente, vamos tentar resolver isso aqui de uma forma mais rápida, então. Vamos tentar, então, primeiro essa expressão aqui. 4 vezes HA multiplicado por KA, eu tenho, vendo essa expressão aqui primeiro. Vou mudar de cor para não confundir. Então, eu tenho que 4 vezes 0,2. Menos 4 é mais vezes A multiplicado por C, o meu C no caso HAK, 4 vezes HA é 0,2 multiplicado por K, o meu K é vamos ver quanto que dá isso aqui. 0,2 multiplicado por 4 multiplicado por 1,73 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar então 3,72 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Por menos 2. Isso dividido por 2. Como você não pode ter concentração negativa, a gente pega o número positivo, que é mais ou menos em cima. Menos dividido por menos é mais, dá 1,86. 1,87, digamos, vezes 10 a menos 3. E isso é igual à concentração de H+. Sim? Certo? Agora, se eu tirar o log disso,
é igual a menos 2,73. Como o pH é menos log, então o pH dessa solução vai ser 2,73. Sim? Então, é dessa forma que a gente calcula o... Ou seja, é mais fácil você pipetar a solução e medir com o pHmetro, tá? Mas por que vai ser importante isso? Porque baseado em Ka, a gente vai conseguir calcular a concentração também de outras coisas. Rapidamente, aqui como é que a gente faria então para calcular de uma base. Bom, então imaginem o seguinte, do mesmo jeito que eu tenho um ácido forte, eu posso ter uma base forte. Uma base forte, por exemplo, é NaOH. Se eu colocar isso em água, ele vai se dissociar completamente em Na+, mais OH-. Sim? Agora, eu tenho... Alguém pode me dar um exemplo de uma base fraca? Porque aqui, ó, por que isso aqui é uma base? Porque está gerando OH-. Então, pela definição de Arrhenius, esse OH-, o que ele faria? Ele pegaria todo o H+, não, todo não, mas ele reagiria com o H+, que é formado na própria água, sim, porque a gente tem que H2O tem esse equilíbrio, e esse OH com esse H+, vai formar H2O, então eu estou aumentando a concentração disso daqui, diminuindo a concentração disso daqui, e portanto mais dissocia para cá, então, ou seja, eu estou retirando esses H+, então a concentração de H+, vai diminuir muito, portanto o meu pH vai subir, porque é menos log daqui, sim? Agora, se eu tiver uma base que é fraca, alguém pode me dar um exemplo de uma base fraca em que eu tenho um equilíbrio que nem tudo dissocia, ou seja, eu não tenho X mols, nem X mols, não essas quantidades equimolares, mas sim eu tenho a concentração inicial, que é a concentração da minha base, menos esse X. Para a gente fazer mais ou menos da mesma forma, só que eu vou fazer de uma forma mais direta aqui. Um exemplo disso seria a amônia, que é NH3. NH3 é um gás, sim? NH3, se eu borbulhar esse gás em água mais H2O, esse NH3, ele tem uma dupla de elétrons aqui, não tem? Ele pode, então, sequestrar esse H+, que dissocia aqui da água. Esse próton que naturalmente dissocia um pouco do KW da água. Então, eu vou ter uma reação de equilíbrio, de tal forma que isso vai formar o íon amônio, NH4+. E o que vai sobrar? OH-. Então, está sobrando OH-, o meu pH aumenta, isso aqui é uma base. Agora, por essa reação estar em equilíbrio, essa base é considerada uma base fraca. Né? Então, da mesma forma, qual que seria a relação aqui do K? No caso, a gente não vai chamar de Ka, porque não é ácido, mas Kb de base. Então, Kb vai ser igual a produtos dividido pelos reagentes, né? Pelos substratos. Então, como é que a gente faria isso? Seria concentração de NH+, NH4+, multiplicado pela concentração de OH-, dividido por concentração de NH3. A gente pode deixar a água de fora porque ela é o solvente. Então, a concentração da água é 1. Sim? Ela está dominando essa relação aí. Então, esse daqui seria o meu Kb. Agora, eu não tenho H+ aqui, para eu calcular qual que seria o pH dessa base fraca. Se eu falar que o Kb para vocês, que eu olhei no Wikipedia, para amônia, que é uma base fraca, é igual a 4,75,
e eu fizer todo esse reviravolta de novo, que a gente não vai fazer de novo, de tal forma que a concentração de H+, eu vou calcular a concentração de OH-. Se eu fizer toda essa mágica algeábrica, e eu vou ter que qual que seria então o meu POH? Da mesma forma que a gente tem o pH, a gente tem o POH. POH disso daqui, no caso, vai ser menos log disso. Então, eu vou pegar log da resposta. Bom, 2,72, certo? O POH é 2,72. Se eu chegar a essa, fizer toda que você reviravolta. Agora, com o POH, eu consigo chegar em qual é o pH baseado nessa propriedade do KW. Porque se a gente tem que KW é igual a H+ multiplicado pela concentração de OH-, e isso daqui tem que ser igual a 10 elevado a 14, eu tenho que o PKW é igual P, que é menos log de H+ multiplicado por OH-, que é igual menos log de 10 elevado a menos 14, que é igual a 14. Concordam? Sim? Agora, tem uma propriedade de logaritmos que funciona da seguinte forma. O logaritmo de A multiplicado por B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Concordam comigo? Então eu posso usar essa propriedade aqui. Agora, portanto, o menos log de H+, a gente chama de pH, não chama? Então eu tenho que PKW, que é igual a 14, ele é sempre igual a 14, ele é igual ao pH mais POH. Sim? Se a gente sabe qual que é o POH, porque a gente calculou ele aqui, que é 2,74, qual que é o pH? Vai ser 14 menos 2,72, que isso vai ser 14 menos 2,72, 11,28, certo? Faz sentido que seja alcalino? Faz. Então, a gente consegue calcular assim também dessa forma. Tá? Agora que a coisa vai complicar. Não, brincadeira. Bom, então eu já mostrei para vocês que é possível calcular teoricamente tudo isso. Agora, vamos pensar na seguinte possibilidade, que para seguinte forma, imaginem a seguinte situação. Se eu tenho ácido acético, que vai entrar em equilíbrio de acordo com o seu pKa para H+, mais acetato. Sim? Agora, isso daqui, esse pedaço aqui, a gente vai chamar, vou mudar de cor, isso aqui a gente chama o ácido. Agora, esse H+ aqui é o que dá a acidez, é o que a gente mede no pH. E o que sobra, a gente vai chamar de base conjugada. Certo? Então, a base conjugada desse ácido fraco, de ácido acético, H-acetato, esse AC, só para a gente localizar, esse AC é CH3 COO-, eu coloco AC para não ter que escrever tudo de uma vez, mas vocês entendem o que é isso. Então eu tenho o ácido e sua base conjugada. E o que acontece se eu tiver
uma base fraca tipo NH3. NH3 com água, ela não se dissocia em NH4 mais OH-. No caso, essa base vai ser a base conjugada, porque ela é uma base, ela é que aceita o elétron. De qual ácido? Qual que é o ácido no caso? É o NH4. Então, NH4+, amônio, o íon amônio, ele pode funcionar como um ácido, porque eventualmente eu posso colocar, ele vai doar um próton. Esse H+ que ele tem aí, ele pode doar para alguém. Então, ele está servindo como doador de próton, ele está servindo como um ácido. Agora, enquanto eu tiver isso daqui, que é amoníaco, né, que é uma solução de NH4OH, NH4OH é a mesma coisa que NH3 em água. Então, a solução é alcalina, porque a gente já viu. Agora, o que acontece se, ao invés de ter esse ânion OH, eu substituísse daqui por um outro, como, por exemplo, sódio. Se eu tiver... Sódio não pode ser positivo, né? Tem que ser negativo. Então, digamos que eu tenho aqui NH4 Cl, cloreto de amônio. Sim? Agora, cloreto de amônio, isso daqui é o que? É um sólido. Sim? Se eu fizer uma solução de cloreto de amônio, ou seja, de tal forma que isso daqui esteja aquoso, isso aqui vai se dissociar totalmente, 100%, porque a ligação é iônica, em NH4+, mais Cl-. Concordam comigo? Agora, isso daqui não é um ácido, que vai ter a base conjugada como NH3. Então, como isso daqui está presente em água, o que vai acontecer? NH4 ele pode soltar um H+ para o H2O formando H3O+, que é igual a H+, né? Mais NH3. Sim? Então eu estou formando isso daqui. Ele está formando. Portanto, se eu colocar uma solução 0,2 molar de NH4 Cl, qual que seria o pH dessa solução? Essa reação que eu acabei de expressar, ela é igual a essa reação, que NH4 mais H+. Sim? Isso daqui eu tenho um Kb que é associado a isso, né? Que é o Kb da base desse daqui. Agora, pKa mais pKb é igual a 14. Sim? Por causa daquela relação do cadáver que a gente calculou um pouco atrás. A gente tem que o pKb é 4,75. Portanto, o pKa é igual a 14 menos 4,75
menos 4,75 vai dar 9,25 para o amônio. Se eu sei que é 9,25 para o amônio, daí eu uso aquela relação lá de pKa, eu trato ele como se fosse um ácido fraco, né? Esse daqui é o ácido fraco, eu faço todos aqueles passos para encontrar qual que é o X, levando em consideração que o pKa é 9,25, portanto, quanto que é o Ka, e, portanto, eu sei chegar qual que é a concentração do H+, que foi formado. Certo? Então, é possível também fazer dessa forma. Ou seja, onde que eu quero chegar nisso? Se eu pegar apenas a base conjugada de um ácido fraco, e eu colocar ela em solução, a solução vai ser alcalina. E se eu pegar a base conjugada, sendo que a base ela é a base de um ácido fraco, a solução ela vai ser ácida. Ou seja, se eu colocar cloreto de amônio em solução, a solução de cloreto de amônio não vai ser neutra, porque ela vai desequilibrar aquele KW. E, portanto, a solução vai ser um pouco ácida. Sim? Agora, isso não vai acontecer se for um sal de um ácido forte, como, por exemplo, HCl. Um sal de HCl é NaCl. Solução de cloreto de sódio, ela é neutra, ela tem o pH 7. Porque eu não tenho esse Ka ou esse Kb. A dissociação ela é total. Então, o hidrogênio que está sobrando na água, ele não tem a tentação de se ligar ao Cl, porque o Na já está neutralizando ele, sim? Porque essa dissociação ela é forte. Sim? Então, isso só serve para bases conjugadas de ácidos que são ácidos fracos. Certo? Bom, e agora a gente vai chegar onde a gente quer, que é o que seria uma solução tampão. Uma solução tampão é justamente baseado em todos esses princípios que eu falei para vocês anteriormente. Vocês sabem qual que é o princípio de Le Chatelier? O que eu poderia falar sobre o princípio de Le Chatelier? Seria da seguinte forma, que como eu tenho uma constante, né, então, por exemplo, se eu tiver as concentrações do que está dissociado para a concentração do ácido, ela é regida por uma constante. Agora, uma constante, ela é constante. Então, se eu artificialmente aumentar a concentração de um ou de outro, eu vou ter um aumento desse equilíbrio. Por exemplo, se eu colocar um ácido forte na presença desse ácido fraco, eu vou ter mais H+, portanto, isso daqui vai tender a diminuir e a reação vai voltar para esse lado. Eu vou ter menos dissociação do HAC. Sim? Aqui no exemplo que eu dei, eu estou aumentando a concentração de H+. Isso vai forçar a reação para esse lado. O que acontece se eu tiver uma dissociação normal de HAC em H+, e de alguma forma mágica eu conseguir retirar esse H+? Como isso aqui está faltando esse H+, eu vou ter um aumento dessa dissociação para regenerar o H+, que estava lá. Como é que eu faço para retirar esse H+? Se eu pegar um ácido fraco e eu colocar, por exemplo, uma base forte, tipo NaOH, que dissocia totalmente, esse OH dissociado da base forte vai se juntar com H+, formando H2O, e esse H+, vai sumir. Como sumiu, esse Ka aqui
vai falar, oh, estou desequilibrado. Então, eu vou ter uma maior dissociação de H a C. Sim? De tal forma que, mesmo eu colocando uma quantidade de base na presença de um ácido fraco, quando o ácido é fraco, ele vai inicialmente resistir a essa mudança de pH. Ou seja, eu vou ter um amortecimento dessa mudança de pH. Portanto, essas bases ou esses ácidos fracos, eles são chamados de soluções tampão. Porque eles resistem a essa mudança por causa do princípio de Le Chatelier. Se eu estou colocando NaOH e retirando o H+, vai sobrar acetato, não vai? Agora, a quantidade de acetato também vai influenciar na quantidade de HAC que vai ser dissociado. Se eu souber qual que é a concentração disso e qual que é a concentração disso, ou seja, a concentração do ácido fraco ou da base fraca que eu coloquei e da sua base ou do seu ácido conjugado, se eu conseguir pensar numa fórmula que vá prever qual que é o pH disso, eu consigo prever qual que é o pH dessa solução tampão. Fácil de a gente chegar nessa equação, que é uma equação conhecida chamada equação de Henderson-Hasselbalch. Só que, em vez de decorarem, a gente pode pensar no que está acontecendo. Ela é super fácil de derivar. Da seguinte forma, vamos pensar juntos, que se eu tenho, vou representar aqui HA como o A seria a base conjugada desse ácido. Ele vai se dissociar em H+, mais A-, tudo em aquoso. Portanto, qual que vai ser o Ka dessa reação? Vai ser concentração de H+, que é o que eu quero determinar. Então, eu quero chegar nisso daqui. Multiplicado por concentração da base conjugada. Daí, se eu tiver já essa base conjugada presente, por exemplo, uma mistura de ácido acético mais acetato de sódio, dividido pela concentração que eu coloquei lá inicialmente, de HA. Agora, se eu rearranjar isso para expressar tudo em termos de concentração de H+, ou seja, eu vou primeiro multiplicar os dois lados por HA, daí dividir por A-. Eu vou chegar que isso daqui é igual a o Ka, que é um número que eu posso procurar, eu posso encontrar qual que é o número, multiplicado por concentração de HA, dividido por concentração de A-. Sim? Agora, se eu quiser chegar no pH, para eu chegar no pH desse lado aqui da equação, eu tenho que tirar menos log base 10. Eu vou ter o pH. É igual menos log base 10 de tudo isso, de Ka multiplicado por HA dividido por concentração de A-. Sim? Agora, lembra daquela propriedade de log que para eu separar esses dois logs, que de duas coisas multiplicadas, eu posso pegar o log do primeiro mais o log do segundo? Sim? Só que eu estou tirando menos o log dos dois. Vai ficar que o meu pH vai ser igual menos log de Ka, menos log de qualquer coisa é P daquilo, não é? Então, menos log de Ka é o pKa.
que está listado em tabela. Então, eu posso... Geralmente, o Ka está expresso como PKA. Então, eu posso ver. Agora, mais menos log base 10 de HA, que é do ácido, dividido pela concentração de sua base conjugada. Agora, para eu não ficar com esse termo aqui meio chato, eu poderia expressar como mais log de 10. Agora, quando eu deixo o log positivo, é a mesma coisa que multiplicar tudo isso daqui por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, eu estou trocando esses expoentes de lado. Então, eu tenho aqui pH igual o meu pKa. Isso é o que eu quero saber. Isso aqui eu posso olhar. Mais log base 10 da concentração da base conjugada que tiver na solução, seja que eu coloquei, dividido pela concentração do ácido, que eu também coloquei. Portanto, dá para eu calcular, teoricamente, qual que é o pH de uma solução de ácido acético a 0,5 molar, mais acetato de sódio 0,3 molar. O que eu preciso saber? Qual que é o pKa de ácido acético? pKa de ácido acético é igual a 4,76. Okay? Então, o que é muito importante a gente perceber é o seguinte, que eu vou ter uma dissociação completa disso daqui em H+ e AC-, não vou ter. Agora, eu vou ter uma dissociação completa de Na+ e acetato menos, eu vou ter, sim, porque essa ligação aqui é iônica, sim, entre o Na e o acetato, e eu tenho uma dissociação completa. Então, quem vai dominar a concentração de acetato, de AC-, disso daqui, vai ser essa concentração, sim? Então, para esse termo aqui de cima, eu vou considerar essa concentração, porque o acetato que for aqui vai ser negligenciável, e esse HA eu vou considerar essa concentração, que é a concentração que eu coloquei, também uma quantidade negligenciável que sai. Então, dessa forma, a gente pode calcular o pH. Então, quanto que ficaria o pH? Ficaria aqui, o pH seria igual o pKa 4,76 menos 0,22.